Bom, vamos lá. Quero começar hoje aqui com justamente essa questão do Pacto Nacional do presidente Lula contra o feminicídio, porque este assunto está sendo o assunto dessas últimas semanas, né? Na verdade, é um assunto que vem sendo falado já desde no final de novembro, dezembro, aconteceram diversos crimes com impacto nacional, mas nós sabemos, principalmente nós mulheres, que isso não é nenhuma novidade, que todos os dias somos assassinadas aí pelos nossos companheiros, familiares, ou até por desconhecidos, importante dizer também. Então, nós vamos trazer aqui uma nota, né, que é do jornal Opção, do Tocantins, que ele fala que o Lula institui um pacto nacional contra o feminicídio. Cada homem tem uma missão a cumprir. O presidente pediu que os homens assumam um papel ativo no combate à violência, enquanto a Justiça organiza uma atuação coordenada para a prevenção e proteção dos casos. Nessa quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que institui o Pacto Nacional do Brasil contra o feminicídio e disse que todas as formas de violência contra a mulher devem ser de responsabilidade da sociedade, especialmente dos homens. Lula também relatou durante a cerimônia que não ser um agressor não é suficiente. É preciso lutar para que não haja mais agressões. Cada homem desse país tem uma missão a cumprir. O pacto prevê atuações coordenadas e permanentes entre os três poderes com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. A novidade, segundo Lula, é que pela primeira vez estão assumindo que a responsabilidade na luta pela defesa da mulher não é só da mulher. Estamos tentando conscientizar crianças, porque é dever dos nossos professores e professoras, porque é um tema que vai da creche à universidade. Esta é a possibilidade de criarmos uma nova civilização, uma civilização na qual não é o sexo que faz a diferença, mas o comportamento, o respeito, frisou o presidente, por justiça e por merecimento. O lugar de mulher é onde ela quiser. Aqui também a Jan já participou, eu vou colocar o vídeo, mas acho que o principal desse ponto aqui do presidente Lula, Juntas por Todas, esse ponto aqui do presidente Lula é aquilo que eu já comentei aqui anteriormente com a Luísa Pereira. A gente comentou também ontem, devido à repercussão que teve no campo progressista da questão da ex-esposa do Leonardo Stoppa, do 247, então teve toda uma... Isso já está em briga judicial, até por isso que eu falei que tem algumas repercussões que eu acho que não nos interessam. Então, nós vimos também a mulher que foi arrastada 1 quilômetro na Marginal, a Tainara, vimos, assim, diversos companheiros que acabam cometendo agressões com essas mulheres, e até, como eu comentei também, aquele caso do condomínio, em que o síndico cometeu aí... Nossa, gente, eu tô com maquiagem na cara. Cometeu aí o assassinato de uma moradora, tá? Então, é muito importante a gente trazer não só a questão da humanidade, parece que a gente está chovendo no molhado. E não é isso, gente. Não é chover no molhado, tá? Não é, então a gente está aqui, a gente está falando da mesma coisa sempre. Não, é importante, principalmente quem é mãe de filho homem, mostrar para o seu filho como uma mulher deve ser tratada. Por isso que é muito importante a gente não passar a mão na cabeça dos nossos filhos. Porque senão, automaticamente, eles pensam que a mulher ela tem que estar a serviço, ela tem que ser uma mãe, ela está ali numa posição de autoridade, em alguns casos, né? Mas numa posição de submissão também, de fazer aquilo que eles querem. Então, de fazer coisas do dia a dia. Então, é muito importante que essas mães, antes de tudo, ensinem os seus filhos as atividades de um adulto funcional, como eu costumo dizer,
É importante que já no começo da vida, do seu entendimento, eles comecem a agir dessa maneira, aprender como é a vida, para não colocar essa responsabilidade nas suas mulheres. Esse é um ponto muito importante. Não entender que a mulher é a sua empregada, que ela tem o dever de cuidar desse homem. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto que é importante, eu já falei aqui também, de que a mulher ela tenha oportunidade de ser independente. Então, você que é mãe de mulher, colocar sua filha numa posição de empoderamento, de que ela possa efetivamente estudar, escolher a sua profissão, se manter, seguir os seus objetivos, os seus desejos, os seus... enfim, o seu destino, aquilo que elas realmente querem para si. E não muitas vezes que essas pessoas fiquem na sombra de um homem. Então, não, olha, você tem que arrumar um homem rico. Porque isso aqui que eu tô falando, gente, parece uma bobagem. Parece uma conversa de botequim. Mas é tão simples encontrar isso que eu tô falando, é tão comum. Então, por que eu tô trazendo isso, justamente? Porque a gente precisa educar os nossos homens, educar as nossas mulheres, as nossas meninas, os nossos meninos, e principalmente colocar a mulher nessa condição de igualdade. Então, quando essa menina ela entende que ela pode estar onde ela quiser, ela pode conquistar os seus sonhos, que ela não precisa de um homem para construir a vida para ela, ela não precisa ser submissa a um homem. Isso vem da criação, isso vem desde sempre, assim como esse menino tem que aprender a se empoderar também enquanto ser humano e fazer as coisas que muitos consideram o que seria o lugar de uma mulher. Então, todo esse empoderamento é importante, essa conscientização é importante desses jovens e desse homem que já é formado, esses homens que já são mais velhos, inclusive do nosso campo, tá, gente? Eu tô falando, não adianta chegar aqui na internet, no YouTube, no Instagram, fazer discurso de feminista, porque, por exemplo, para mim não cola. Para você, escola, mulherada que está aqui. Então, é muito importante a gente observar esse tipo de discurso, entendeu? Porque muitos desses homens, eles só falam isso realmente para estarem alinhados com o discurso progressista, mas eles não praticam aquilo que eles falam. Então, é muito importante que a gente, o tempo todo, a gente, na nossa roda de amigos, gente, vamos lá. A gente que já tá aí, eu já quarentei, tá? Muitos aqui, eu não sei, vocês são da minha faixa também, um pouquinho mais velhos. Eu tenho irmão de 49. Então, assim, eu tive a mesma criação do meu irmão de 49. Então, criação de pais que nasceram no final da Segunda Guerra Mundial. Os baby boomers. Então, a minha criação não foi uma criação, por exemplo, de mulher empoderada. A minha criação não foi essa. Mas eu tinha uma coisa minha. Era uma coisa minha. Só que o meu pai, que era uma pessoa que bastante patriarcal e tudo mais, ele já tinha esse discurso comigo. Ele falava assim, não dependa de ninguém. Estude, tenha suas coisas. E eu era muito engajada, muito boa aluna. Então. Mas é muito louco, porque a relação dele com a minha mãe era completamente diferente disso, do que ele fazia comigo. A minha mãe foi a típica dona de casa, esposa, que cuidou dos filhos. E como eu falo, isso não é nenhum demérito. Pelo amor de Deus, gente. Não é esse o ponto. É que a gente precisa chegar numa linha de um mundo que mudou demais, um mundo que é extremamente predador e que as mulheres elas precisam se posicionar e se empoderar e entender que elas têm o seu lugar na profissão em que elas quiserem exercer,
Porque isso, esse é um ponto que eu sempre comento em live, comento com os meus amigos. Mostrem para as mulheres que elas têm poder de escolha. E mostrem para os seus filhos que eles precisam aprender a fazer tarefas corriqueiras do dia a dia e não depender de uma outra mulher para que faça isso para eles, porque é uma questão de vida adulta. O jovem, ele faz o que ele quer. O adulto faz o que precisa fazer. Eu ouvi essa esses dias, achei maravilhoso. Agora, isso deve colocar esses homens numa condição de igualdade, de um homem que cuida do seu filho também quando ele nasce, recém-nascido, que ele permite que a sua mulher durma um pouco mais à noite, que ele acorde para poder olhar essa criança também, afazeres da casa, louça e tudo mais. É importante colocar isso não como uma condição de submissão, mas como uma tarefa de total normalidade. E que nós somos iguais, e nós somos humanas, e que nós não temos que apanhar, nós não temos que morrer, nós não temos que ser assediadas pelo chefe. Todas nós já passamos por isso, já fomos assediadas por chefes, já fomos assediadas por melhores amigos, já fomos assediadas por pessoas do nosso dia a dia de trabalho, por pessoas muito mais velhas, por pessoas que se acham no direito de nos dar uma cantada. Você recebeu um elogio, gente, recebeu uma cantada de uma pessoa ali que rolou um flerte, tudo bem. O problema é a pessoa achar que ela está nesse direito pelo puro e simples fato de que você é mulher, de que é o seu superior, de que é o seu superior hierárquico e qualquer coisa que o valha nesse sentido. Então, quebrar essa hierarquia. A gente precisa mostrar, não que a mulher é mais. E eu sei que vai ter muita feminista que vai discordar do meu discurso. Mas nós somos iguais, nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Que temos as nossas vontades, que temos as mesmas possibilidades. É isso que a gente precisa lutar. A igualdade. A gente não quer ser mais. A gente quer ter os nossos direitos preservados. E até o que eu ia falar com relação à criação, eu venho ainda de uma época de criação muito machista, de uma criação patriarcal, do homem muito enquanto provedor. Eu acho que talvez a minha geração da década de 80, ali final de 70, começo da década de 80, já é uma geração que veio mais empoderada com o trabalho, a mulherada. Os anos 80 teve esse boom da mulherada no mercado de trabalho, tanto que vocês lembram da Odete Roitman, da novela Vale Tudo. Ela é um grande exemplo de uma mulher empoderada. E vocês lembram, como é engraçado, né? Para quem não sabe, eu tenho formação em moda também. A moda, ela sempre vai ter resquícios da sociedade. Ela vai sempre representar a sua época. E ela se representa em décadas, tá? A Odete Roitman, ela era uma grande empresária, e vocês lembram que ela se vestia com roupas que eram bem masculinas. Tanto que nesse remake da novela Vale Tudo, mesmo a Débora Bloch, ela estava sempre com uma alfaiataria um pouco mais pesada. Né? Maravilhosa, super bem cortada, não é esse o ponto. Mas o quanto a mulher, quando ela começou a atingir o seu local o seu local de trabalho em postos mais ascendentes, ela tinha que se comportar como um homem. Ela se vestia como um homem, para que ela fosse respeitada. Então, o tempo todo, a gente tem que trazer essa desconstrução de que a mulher, para ela ser bem-sucedida, para ela ser vista, para ela ter sucesso, ela não precisa ser um homem. Ela precisa ser uma mulher bem-sucedida. E esses pontos parecem detalhes. Mas eu muitas vezes já ouvi, você é o homem da relação. Que eu só sou um pouco incisiva, né? Acho que vocês já perceberam aqui, meio bocuda, não tenho muito
eu não tenho muita cerimônia, gente. Então, e muitas pessoas entendem o meu comportamento como um comportamento masculinizado. Então, eu estou trazendo isso para vocês, porque é algo que está na nossa sociedade, que está sedimentado na nossa sociedade, e que é importante a gente desconstruir. Só que essa desconstrução, ela não acontece do dia para a noite. E aí eu falei dos filhos de vocês, das meninas, dos meninos, que a gente precisa conscientizar, mas a gente tem que conscientizar aquele nosso amigo na mesa do boteco, entendeu? Que tá tratando mulher, não sei o quê, você vai pegar não sei quem, porque, nossa, você viu aquela lá, pô, amiga da sua esposa, hein, porra. Esse tipo de coisa de que você tratar de maneira vil a mulher, tratar a mulher como uma conquista e tudo mais, ou homens que adoram falar, ai, agora você casou, agora sua vida acabou. Ou eu escuto assim, ai, você é casado, ai, você não transa mais. Gente, eu falo mesmo, tá? Ai, casou, nossa, então, né, não transa mais. Nossa, casamento, nossa, você morreu por dentro. Eu já ouvi tantas coisas nesse sentido, gente. E eu acho tão horrível, porque eu acho que o casamento é uma escolha, é uma parceria, é uma coisa tão bonita que as pessoas escolhem passar em suas vidas, escolher alguém para estar ao seu lado. Isso é algo que acontece todos os dias. Você escolhe aquela pessoa todos os dias para estar com você. Mas eu acho tão vil quando um homem fala isso de uma mulher. E você tratar, ai, porque a mulher, essa daqui, a mulher que não ouviu isso na vida, não viveu direito. Ai, que é? Você tá de Chico? Ai, você tá de TPM? Ai, tá precisando transar, hein? Ai, sua mal comida. Gente, isso é machismo. E mulheres machistas, a gente viu aqui a mulher do Léo Stoppa atual, ela fazendo represálias com a ex dele. Isso é machismo estrutural. A gente vê Michele Bolsonaro se colocando na posição de companheira, mãe de família e tudo, mas se colocando numa posição de submissão com o galego. Ela só não se coloca na posição de submissão com os filhos dele. Isso daí é uma coisa que eu já falei aqui e falo de novo. Ela faz com maestria. Ela tá dando na cara deles. Eu vou ler aqui do Carluxo, inclusive de Santa Catarina. Agora, a gente precisa adquirir essa consciência. Chegar nos nossos amigos e falar assim, por que você está falando desse jeito? Por que você está falando assim da sua esposa? Só porque você está aqui com a gente não precisa respeitar a mulher? Ah, não, eu preciso ir para o futebol, então dei um truque lá em casa. Não sei. Gente, é aí que o machismo começa. Entendeu? É aí que o negócio começa. E a gente precisa aprender a ter uma parceria sem uma posse tóxica e tudo isso. E chegar nos nossos amigos homens, para os homens que estão sempre com amigos homens, assim como eu falo para os meus amigos homens, você está sendo machista. Você está sendo misógino. Eu escutei de um amigo uma vez, que eu tive uma relação, que eu tive um problema, ele virou para mim e falou assim, você está com raiva dele porque ele escolheu outra pessoa, porque você foi preterida. Peraí. Isso não significa dizer que eu, assim, estou numa posição menor, ou que o homem tem o direito de escolher alguma coisa. Todo mundo se escolhe. Então, são essas coisas que a gente precisa, aos poucos, mudar na sociedade. A gente precisa conversar com os nossos amigos, conversar com as nossas amigas, empoderar as nossas amigas mulheres. Falar assim, vai fazer alguma coisa, sai um pouco de casa. Ah, mas meu marido não quer que eu trabalhe. Conversa com ele. Você não tem uma formação? Vai fazer um negócio.
Porque senão você sofre um negócio chamado tem os abusos patrimoniais, gente, que são justamente essa dependência emocional que a mulher cria do homem como provedor e que ela não se desenvolve. E é uma coisa que também faz parte de todo o seu empoderamento. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!